Bora falar agora sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, que faz excelente trabalho em mais uma temporada, tem sido bastante cobiçado. Os mais novos interessados, de acordo com a imprensa do Sul e de Minas Gerais, são o Grêmio e o Atlético Mineiro. Vojvoda, que já foi pauta de Atlético Mineiro, de Flamengo, entre outros clubes. Só para contextualizar. Ninguém sabe ao certo se o Renato Gaúcho fica no Grêmio para a próxima temporada. O próprio Renato já deu uma entrevista colocando em dúvida seu futuro no tricolor gaúcho. Em relação ao Atlético Mineiro, a questão diz respeito a Felipão. Felipão tem contrato com o Galo até dezembro de 24, mas já contei para vocês no vídeo de ontem que algumas das lideranças do elenco do Galo, entre outros atletas, entendem que o Atlético, sob o comando do Felipão, joga de maneira muito defensiva. Dessa maneira, não explora o que tem de melhor dos seus atletas diante da falta de resultados, da temporada ruim. Existe a chance de o Felipão não ficar para o próximo ano. E o Vojvoda, que já foi um alvo antigo do Galo, poderia receber outra proposta. Treinador que ganha na casa dos 500 mil reais por mês no Fortaleza e faz trabalho excelente a ponto de estar na final da Copa Sul-Americana. Bora falar agora sobre o Galo, o rival do Cruzeiro, para contar detalhes da prorrogação do contrato, da renovação do contrato de Matheus Zizep, jogador de só 17 anos de idade, a grande estrela da base do Atlético em bastante tempo. Menino que tem sido procurado, sondado até por clubes do exterior, números importantíssimos. Na atual temporada, pelo Sub-17 foram 21 gols em 20 jogos, foi inclusive vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da categoria, mesmo sendo um meio atacante, fez 12 gols contra 14 do Rio Francisco. Qual que era o problema? Ele até renovou recentemente o contrato, mas continuou tendo um salário baixo de 12 mil reais mensais. E a multa para clubes nacionais, ela se refere ao valor do salário vezes 2 mil, ou seja, a multa do ISEP no Galo era de 24 milhões de reais. Bastava que um clube brasileiro pagasse esses 24 milhões para levar o atleta, algo que aconteceu recentemente com o Vitor Roque no Cruzeiro. O Atlético Paranaense depositou o valor e levou o atleta. Pois bem, o Atlético Mineiro, preocupado com esse risco, decidiu dar um aumento ao ISEP, que passa a ganhar 35 mil reais mensais. É de longe o jogador mais bem pago da base atleticana, até por isso a negociação para renovação de contrato nem foi feita pelo Erasmo Damiani, que é o diretor de futebol da base. Quem precisou cuidar disso foi o pessoal do departamento profissional, entre eles Rodrigo Caetano. Com 35 mil reais por mês, a multa do ISEP passa a ser de 70 milhões de reais. O Atlético fica bem confortável em relação a um possível assédio de clubes brasileiros. Já a multa para o exterior é de 100 milhões de euros. O Galo super confortável e tranquilo agora em relação ao futuro do atleta, que deve ser testado na Copa São Paulo de Juniores. Se for bem, vai ganhar minutos durante o Campeonato Mineiro. Informação super importante. Algumas das lideranças do elenco do Galo não gostam do estilo de jogo de Felipão dentro de campo. Não existe problema pessoal do Felipão para com os atletas, pelo contrário, a relação é ótima, todo mundo gosta do Felipão, que é um cara boa praça, que defende os jogadores no vestiário, também nas entrevistas. O que pega é que alguns dos líderes do elenco e outros jogadores também entendem que é um desperdício o Atlético jogar de forma tão defensiva. Só para citar um exemplo, em determinado momento do jogo contra o Cruzeiro, mesmo tendo um elenco melhor do que o rival, o Atlético deu a bola ao adversário para ter o contra-ataque, como havia pedido o Luiz Felipe Scolari. Existe alguma chance de o Felipão cair em 2023? Pelo que eu pude apurar, nenhuma chance. O Atlético já decidiu que vai com o Felipão pelo menos até o fim da temporada. A discussão diz respeito a 2024. O contrato do Felipão com o Galo se encerra em dezembro de 24. Mas até por conta desse barulho interno de alguns jogadores querendo um técnico que goste de ter a bola, que goste de ser mais ofensivo, existe a possibilidade de no fim da temporada haver uma mudança, e essa mudança também está condicionada ao resultado. Se o Felipão garantir a classificação do Galo para a Libertadores da América direto, sem participação na pré-Libertadores, pode ser até que o Felipão permaneça. Caso contrário, ele deve ser demitido. E aí outra informação de bastidor, a multa do Felipão não está atrelada a um número de salários, não são 2, 3, 4 salários, como em vários outros casos. Há uma especificidade nesse contrato entre Galo e Felipão, um valor já definido, caso de pagamento de multa pelo Galo, em caso de pagamento de multa se o Felipão pedir para sair. O Atlético Mineiro colocou um ponto final na sequência positiva do Bragantino, nesse Brasileirão, e venceu os paulistas por 2-1. Na noite desta quarta, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, pela 29ª rodada da Série A. Hulk de pênalti abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Igor Gomes, que havia acabado de sair do banco de reservas,
aproveitou a assistência de Pavon para marcar um golaço e confirmar a vitória no segundo tempo. Pelo lado dos donos da casa, Elinho também saiu da reserva e anotou o único gol da equipe nos momentos finais do jogo. Dessa maneira, o Atlético Mineiro conseguiu dar uma boa resposta para os seus torcedores após a derrota em casa no clássico contra o Cruzeiro e voltou ao G6 do Brasileirão, pelo menos de forma provisória. Com o resultado, o Galo chegou aos 46 pontos e aparece na sexta posição. Ao mesmo tempo, antes do duelo desta quarta, Bragantino e Atlético disputaram 8 partidas em Bragança Paulista, na história do confronto. Todas elas terminaram em empate entre as equipes. Dessa maneira, o Galo encerrou esse tabu no duelo. E aí, torcedor, será que o Galo conseguiu se redimir da última derrota com essa vitória em Bragança Paulista? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e até o próximo vídeo.